Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do LideraCast, o podcast oficial da Lidera. Eu sou o Luiz Felipe e aqui do meu lado está a Renata Marques, a nossa mentora, que já ajudou centenas de mulheres líderes a destravarem sua confiança e o seu impacto no mundo corporativo. E hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente estou muito animado e que eu tenho certeza que vai cutucar muita gente aí do outro lado da Se tela, vai. que são os 10 hábitos tóxicos que sabotam o seu sucesso na liderança. É isso Veja aí. bem, eu já vou deixar um disclaimer aqui, que é o seguinte: esse episódio a gente vai fazer um overview sobre esses 10 tópicos. A gente não vai entrar profundamente em cada um dos tópicos, porque depois a gente vai dedicar um episódio inteiro para falar sobre cada um desses tópicos com mais profundidade, tá bom? Porque eu vou te falar, dá muito pano para manga cada um desses. Mas eu Uhum. prometo que no final desse podcast você vai sair daqui com uma visão poderosa e bem mais profunda do que pode estar travando na sua jornada. É isso Combinado? aí. Renata, seja muito bem-vinda mais uma vez. Estamos prontos? Vamos falar desse assunto bem interessante, bem polêmico, que são os 10 hábitos tóxicos que impedem as mulheres de terem uma carreira de liderança. Vamos lá, Luiz. Eu tô muito feliz. Assim, né? Muita gratidão por estar gravando o nosso segundo episódio, né? Recebi, assim, vários feedbacks positivos do primeiro, né? Então, assim, super animada para falar de um assunto, né? Que é um combinado de assuntos que eu adoro, né? Eu acho que a gente vai explorar um pouquinho esse tema e, assim, muito ansiosa também para os próximos, né? Porque hoje não dá para falar sobre tudo. Nossa, incrível. Eu tô especialmente animado para falar sobre esse tópico de hoje, porque e aí eu já entro na minha primeira pergunta, que é, você trouxe isso em um determinado momento, que é os 10 hábitos que machucam as mulheres, Muito. que impedem elas de serem líderes de verdade, que impedem elas que, inclusive, até travam a carreira, o desenvolvimento da carreira delas. E a primeira pergunta que eu me fiz quando você apresentou esses 10 tópicos foi: de onde que veio isso? De, Ai. de, como, como que você chegou nesses 10 tópicos? O, o que te fez olhar para esses padrões como algo tão decisivo na liderança feminina, Renata? É uma excelente pergunta para a gente começar. Na verdade, é um combinado, né? São vários elementos, mas o principal deles foi a minha própria experiência, né? Então, assim, a minha própria jornada, muitas coisas que aconteceram comigo durante essa trajetória, que foram coisas muito difíceis, né? Que eu fui observando alguns comportamentos meus e eu fui conectando esses meus comportamentos com comportamentos em outras mulheres. Então, durante esses 15 anos que eu tenho trabalhado bastante nessa área de liderança, né, não só sendo líder, mas também ajudando outras mulheres nessa área de liderança, eu fui observando comportamentos e atitudes muito comuns. E esses comportamentos, esses hábitos, né, o que a gente chama de hábito, porque ele se repete, né? Hábito é uma coisa que tem que se repetir, né? Então eu via muitas mulheres com hábitos comuns, né, que prejudicavam muito a carreira delas. E até hoje eu posso confirmar isso assim com 100% de certeza que esses 10 hábitos, eles são uma coletânea daquilo que impede as mulheres de crescerem na carreira. Muitos deles, ou alguns deles, elas se reconhecem neles. Eu uso essa metodologia com todas as minhas liderandas hoje. E muitos desses hábitos elas conseguem perceber, já é claro para elas. E muitos também não. Então é sempre um mix, né? Quando eu inicio a minha trajetória com essas liderandas, o primeiro ponto que a gente conversa são esses hábitos. Porque são muito comuns. Então tem algumas pessoas que chegam para mim e falam assim: "Renata, eu passo por todos eles. Eu vivo todos eles". E algumas falas, tem um ou outro que talvez não seja aplicável. Mas como que isso surgiu, na verdade? Eu acho que é importante falar isso, Felipe, que isso é uma metodologia minha, tá? Isso foi baseado em muito estudo, em muita experiência prática, em coletar informações e dados das minhas mentorandas. Foi baseado em muito estudo também, porque eu gosto muito de falar isso, porque eu acho que tudo tem que ter um embasamento um pouco, né, técnico. Eu sou certificada em liderança feminina pela Universidade de Oxford. Eu já fiz vários programas relacionados e tenho vários certificados.
relacionados à liderança feminina que me capacitaram a chegar nesses 10 hábitos. Então não foi algo que eu simplesmente tirei da minha cabeça, né? Eu vivi todos eles, então eu queria uma confirmação. E eu associei o que é realidade com a teoria para chegar nesse contexto e nesse conteúdo. Incrível, Renata. E eu tenho certeza que tem muita gente que já está ansiosa querendo saber quais que são os 10 hábitos. E talvez a gente possa fazer aqui, até mesmo para dar um gostinho de quem tem curiosidade de como é dentro da mentoria, vamos fazer da mesma forma que a gente faz com as meninas que são as mentoradas. A Bacana. gente fala hábito por hábito, e Uhum. você que está aí do outro lado da tela assistindo, você que está aí escutando a gente, apenas pensa ou repita em voz alta se você tem algum desses hábitos, tá? A gente vai fazer a mesma dinâmica que a gente faz dentro da mentoria, e se prepare, porque muito provavelmente ou você tem todos ou você tem a imensa maioria deles, tá bom? Então vou abrir a Exatamente. minha colinha aqui para a gente passar um por um. E se Vamos você lá. quiser ir fazendo comentários enquanto isso, Renata, por gentileza, fique à vontade. Não, é só Primeiro, para. Desculpa, só um comentário rapidinho que claro, é muito legal porque a mentoria, ela também acaba que ela funciona como um pouco uma sessão de terapia, né? Lógico que a minha intenção nenhuma é fazer o papel de um terapeuta, mas a gente conversa sobre questões pessoais, né? Coisas que são nossas e que nós vivemos, que a gente carrega com a gente enquanto mulher, mas que transfere imediatamente no nosso potencial profissional, né? Então, se a gente não trabalha alguns elementos que são pessoais, a gente vê o impacto diretamente na nossa carreira e na nossa profissão, né? Então, até isso porque, é Renata, se a sua mentoria fosse uma coisa que não abordasse os aspectos psicológicos da liderança, seria só mais um curso desses vários seria um que tem por treinamento, aí. e não Seria um é esse o treinamento. objetivo. E que não faz, me desculpa a sinceridade, que não tem o poder transformador de Jamais. 1% do que tem a mentoria, né? Então, de Não, fato, sim, temos que entrar nessa esfera psicológica, claro, respeitando, ninguém aqui está tentando ser psicólogo, muito pelo contrário, não, não temos jamais. essa capacidade, mas, de fato, são aspectos impossíveis de ignorar no desenvolvimento de uma liderança, né, de uma líder. Exato. Então, vamos lá. Você Vamos lá. fica à vontade para fazer comentário a partir de cada um desses hábitos que a gente vai começar agora. E você que está nos escutando, por gentileza, participe do outro lado aí. Pode falar. Diga, eu sou assim, isso acontece comigo, esse não é para mim. A gente também quer ouvir a sua opinião. Pode deixar aqui nos comentários aqui abaixo, tá? Mas vamos, de fato, começar com os 10 hábitos pelo número um: autocrítica excessiva. Uhum. Ser muito dura consigo mesmo pode minar a confiança e impedir a tomada de decisões importantes. Será que tem muita gente que tem essa autocrítica excessiva? Eu tenho certeza absoluta, eu não precisaria nem fazer enquete para poder confirmar isso. E, inclusive, esse vem primeiro por um motivo, que é o hábito mais comum entre as mulheres, é o excesso da cobrança, né? É a autocrítica excessiva. Porque um pouco da crítica, quando a gente critica no bom sentido, porque a crítica ela pode ser boa também, tá? Então a gente tem que olhar isso pelas duas versões. A crítica ela pode ser boa e a crítica pode ser negativa. O que a gente está falando aqui é aquela crítica que te destrói. Ela não te ajuda a seguir em frente. Porque a crítica que te dá motivos para olhar para você mesmo e querer ser melhor, ela é positiva, ela é bem-vinda. E a crítica que te destrói é o que a gente está falando agora. O que está falando rapidamente por detrás disso? Eu querer ser perfeita. Eu querer fazer Uhum, tudo certo. Eu não aceitar quando eu erro. Quando eu achar que a culpa é sempre minha. E uhum. eu carregar aquele peso comigo. Segura aí, a gente não vai dar spoiler, não. Depois nós vamos ter um episódio para falar só sobre cada um desses hábitos, né? Tá, ok. Mas de fato, eu concordo absolutamente com você que esse é muito forte. Eu diria que esse é muito forte, não só em líderes, mas talvez na imensa maioria das pessoas. Das pessoas. Uhum. É. Hábito número 2: procrastinação. Adiar tarefas Uhum. importantes pode levar à perda de oportunidades e aumentar o estresse. É isso aí. Isso. Legal desse, tá? E é importante a gente sempre estar mencionando isso. Às vezes pode parecer um pouco repetitivo, mas tudo isso é conectado à sua carreira e o lado profissional. Quando a gente fala de procrastinação, nesse caso, é quando nós, mulheres, não tomamos as ações necessárias ou a gente adia
a gente não prioriza as coisas que são importantes para o nosso próprio desenvolvimento. A gente sempre coloca outra coisa antes do nosso próprio desenvolvimento. Vou dar um exemplo bobo. Ah, eu queria tanto fazer um curso, eu queria tanto fazer uma mentoria, eu queria tanto, né, me desenvolver nesse aspecto ou fazer isso. Ah, não, mas eu prefiro pegar meu dinheiro e aplicar numa coisa nova para minha casa. Então, a gente muitas vezes coloca outras prioridades na frente e olha que necessariamente desenvolvimento tem a ver com custo e com dinheiro. Tem muita coisa Uhum. gratuita, de fácil Sim, acesso na internet, então não está relacionado a custo. Eu só dei um exemplo, mas que pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer outra coisa. Em vez de passar 2, 3 horas lendo um livro, estudando, não, vou passear no shopping fazer nada, vou ficar no meu celular olhando Instagram. é Questões mais de confortável, prioridade. né, Renan? É muito Questões mais de confortável, né? prioridade. Quem quer crescer precisa priorizar e parar de procrastinar. Perfeito, Renato. Uhum. Hábito número 3. Esse aqui fala direto comigo. Não sou mulher, mas esse serve muito para mim. Aliás, tem homem assistindo a gente aí? Manda nos comentários, porque é óbvio que isso daqui serve tanto para homem quanto para mulher, tá, Com pessoal? Isso aqui são, certeza, com são hábitos certeza. que a Renata monitorou na liderança, independente do sexo, tá? Exato. Uhum. Hábito número 3, medo de falhar. O medo que paralisa. Meu Deus. É, Evitar riscos por medo de errar pode limitar o crescimento pessoal e profissional. E aí, exatamente. Renata? Esse também é outro que é muito forte e eu passei muito por isso, eu vivi muito isso. Eu era uma pessoa muito insegura, eu tinha muito medo de errar. O que está muito por trás do medo de errar quando a gente fala de liderança e de carreira profissional? A nossa Era isso a pergunta reputação. que eu ia te fazer. A Por que nossa que a gente tem medo de errar? reputação. Porque a gente tem medo de comprometer a nossa reputação. É um dos principais elementos. Por quê? Quando a gente toma uma decisão e você não sabe qual é a consequência dela, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que vai dar errado. A gente sempre pensa no negativo primeiro antes de pensar naquilo que pode dar certo. Então, quando você é um profissional preocupado e você quer que as pessoas olhem para você, né, com admiração, você se preocupa em fazer algo e aquilo dá errado, porque você tem medo da percepção que os outros terão a seu respeito. Medo da vulnerabilidade, né? De, de, Você não de expor se sua fraqueza, né? Você não exatamente, a pessoa tem medo de expor as suas fragilidades e as suas fraquezas. Ninguém quer ser visto como fraco. Ninguém. Ninguém quer ser visto como fraco, como incompetente. Ninguém. Nós, enquanto profissionais, a gente quer ter sucesso sempre. Só que isso é impossível. Então, muitas vezes, a gente deixa de arriscar e buscar um aprendizado, às vezes, quando a gente erra ou a gente não tem sucesso, né? A gente prefere não fazer isso por medo de falhar. Então, muitas vezes, as pessoas nem tentam. E aí é onde vem o grande desafio da carreira de liderança, né? Porque o que acontece com as mulheres hoje é que elas não estão nem tentando. E foi o que a gente falou no episódio número 1. Se você não assistiu ainda, volta lá, que a gente explorou bastante essa coisa de que grande parte dos cargos de liderança estão sendo ocupados por homem, porque as mulheres É. simplesmente não estão sequer tentando preencher essas vagas. Vamos E um para o hábito ponto, número. Perdão, se eu pode puder continuar? só adicionar uma coisinha nesse, que esse Claro. ponto é super importante, que é a questão, quando a gente fala de medo de falhar, a gente está falando também no sentido de a gente se preocupa demais com a opinião dos outros. Por isso que a gente quer sempre ser perfeito na visão do outro. E a gente se preocupa mais com a opinião dos outros sobre nós, e a gente quer se manter e aparecer e se mostrar sempre bom, eficiente, capaz, do que com a nossa própria opinião, muitas vezes. Né? Então, isso é um ponto assim que dá uma discussão enorme, mas é para avaliar também o quanto que a opinião dos outros pesa na sua vida e nas suas decisões. Especialmente no ambiente corporativo, onde você, Especialmente no de trabalho. certa forma, você precisa prestar contas, né? Você precisa agradar, você precisa responder, você precisa cumprir meta. Então, É, você é quase impossível não se preocupar com a opinião do outro, mas tem que tomar cuidado, porque isso pode te bloquear. Pode ser um desses 10 hábitos que a gente fator está falando limitador. aqui. Uhum, Fator limitador, perfeito. uhum. Hábito número 4, vamos lá. Dizer sim demais. Falar muito sim.
assumir responsabilidades além do limite pode levar ao esgotamento e reduzir a eficácia. É isso mesmo? É isso mesmo. E esse é, assim, outro que é muito. Eu acho que todos eles, né? Eu fico repetindo isso, mas todos eles são muito característicos. A grande maioria das mulheres, lógico que para tudo tem sua exceção, elas têm muita dificuldade de dizer não no ambiente de trabalho. O que é mais interessante, elas não têm a mesma dificuldade de fazer isso no âmbito social, na família, em casa, em outros ambientes, mas no trabalho a mulher sempre assume mais coisas, mais atividades, ela se sobrecarrega porque ela tem medo de chegar para o chefe dela e falar: eu não dou conta, é muito. Porque, de novo, ela está lá preocupada com a aparência no sentido de, com a percepção que aquele chefe vai ter dela. Será que se eu não aceitar, ele vai falar que eu sou fraca, que eu sou incompetente, que eu não consigo fazer? Então, o Que eu que não que ela sirvo? faz? O que que ela faz? Ela assume muito mais do que ela tem condição de fazer. Qual é a consequência disso? Basicamente duas. Ou ela tem um burnout, um verdadeiro estresse, porque ela não consegue administrar. Ou segundo, provavelmente ela vai ser demitida, porque ela não vai conseguir entregar. Se ela não gerencia, Nossa se senhora, ela não o tiro sai. gerencia, o tiro sai pela culatra. Porque se ela não consegue gerenciar o volume de atividade que ela tem, e o que é muito comum, o tiro sai pela culatra e o que normalmente acaba acontecendo é ou ela entra num estado de estresse extremamente complexo e complicado, ou acaba a pessoa sendo demitida. A verdade é essa. Então, pera lá, eu preciso até processar isso um pouco melhor. A mulher, ela fala sim, porque ela Uhum. não quer se transparecer como fraca, ela não quer parecer que ela não dá conta, e ao dizer sim, ela assume uma carga de trabalho monumental, Excessiva. que é impossível ela lidar com isso, e Exato. consequentemente, com a melhor das intenções de ajudar a empresa, de dar conta do negócio, o tiro sai pela culatra e ela eventualmente pode acabar sendo despedida. Exatamente. Uma atitude que na cabeça dela é positiva, dizer sim, Positiva. Que pode ter acaba uma trazendo um consequência transtorno gigantesco. extremamente negativa. É, isso é bem contraintuitivo. No primeiro momento, se você não fazer uma análise mais profunda, você não consegue enxergar isso. Você fala, se eu estou dizendo sim, se eu estou trazendo coisas para mim, todo mundo está gostando de mim. Eu estou bem, Uhum, eu estou sendo bem uhum. vista, né? E pode estar sendo completamente o contrário, não é verdade? Completamente o contrário. E outro elemento, quando você assume um volume de tarefas maior do que você tem condição, você não consegue entregar com qualidade. Então, é quase que, a não ser que você trabalhe 12 horas por dia, que você não tenha finais de semana, você consegue entregar muito mais. É claro que sim. Mas uma pessoa normal, por mais eficiente que ela seja, ela tem um limite, ela tem um volume X que ela consegue entregar. Quando passa desse volume, ela vai ou entregar com falta de qualidade, que aí as pessoas vão olhar para ela e falar assim: entregou mal feito, fez o famoso mal feito, né? Ou ela vai O deixar de pato, né? entregar e não vai conseguir mais bater as metas. E aí vira uma bola de neve. E vai virando uma bola de neve, né? É o E outra famoso coisa com pato. relação ao sim também, não é só de tarefa. É quando você aceita e você fala sim para determinadas atitudes com relação a você. É quando você se vê em alguma situação que te incomoda, você se sente às vezes inferiorizada, diminuída, e você não fala nada. Isso é também dizer sim para uma situação. Então a gente está falando de duas coisas. Uma é do ponto de vista de eu aceitar fazer coisas demais, muito mais do que eu sou capaz, certo? E a outra coisa é eu aceitar situações que me incomodam por medo da forma como os outros vão me perceber. Então a mulher ela se cala. Isso também é dizer sim para a situação. Entendi. Interessante esse ponto. Bem interessante. Bom, vamos seguir adiante aqui Vamos com lá. o nosso quinto hábito, que é comparação com os outros. Medir o próprio sucesso com base nos outros pode gerar insatisfação e desmotivação. Esse eu acho que tá nítido, né? O Uhum. próprio nome já explica, mas se você puder fazer algum comentário em relação a isso, e realmente o quão danoso é esse hábito para uma mulher líder. Eu vou falar uma coisa que, assim, para mim, resumidamente, é algo que trouxe muito impacto não só para a minha carreira, mas para todas as meninas que eu trabalho com elas. E eu falo com elas o seguinte: se você quer crescer e quer ter sucesso na sua carreira, você olha para frente. Você sempre olha para frente.
Que eu estou querendo dizer com isso? É a sua melhor versão a cada dia. Você está olhando para frente. Quando que você para olhar para os lados? É quando você precisa de inspiração e não de comparação. O que a maioria das pessoas fazem? Elas estão na jornada delas e toda hora elas têm uma distração e ela compara a vida dela, a carreira dela e tudo mais, o que ela tem e o que ela não tem com outras pessoas. Isso é distração, você está perdendo seu foco. Você não está comparando quem você foi ontem com onde você quer chegar no amanhã. Então, quando eu falo com as pessoas, quando você para na sua carreira para olhar para os lados, é para se inspirar em outras pessoas e ver o que elas fizeram, que deu certo para você copiar, ou ver o que elas fizeram de errado para você não cometer o mesmo erro. Nunca olhar para elas para medir o seu sucesso com a mesma régua. Cada um de nós tem uma jornada diferente. Então, para de se comparar. Para. Olha para as É, pessoas que te inspiram para você aprender e não para te diminuir ou falar por que fulano está progredindo e eu não tô. Por que fulano tem isso e eu não tenho? Cada um tem uma jornada. E isso só puxa a mulher para baixo, porque o excesso da comparação também afeta a autoestima. isso fala muito de encontro com um podcast que eu ouvi outra vez. Na verdade, é um audiobook que Hum. chama The Gain and the Gap, né? Duas palavrinhas em Uhum. inglês aí, The Gain and the Gap. Uhum. Em vez de você ficar focando no ganho, você fica focando no que falta, né? Exato. A Uhum. gente tem muito isso é quase automático, isso é, de certa forma, até doentio. A Exato. gente quase nunca faz o exercício de parar e dar uma olhadinha para trás e falar assim: poxa vida, olha onde é que eu estava 6 meses Exatamente. atrás, um ano atrás. Eu evoluí pra caramba, mas não, a gente está sempre olhando o quê? No gap. A gente nunca olha no gain, o que que a gente já evoluiu. A gente está sempre buscando aquilo que falta. E tá tudo bem ser ambicioso, é normal do ser humano ser ambicioso. Mas para de ficar sempre querendo o que o outro está conseguindo antes, né? Uhum. O buraco, aquilo que eu ainda não tenho. E aí, sim, sem querer entrar num papo muito filosófico aqui, muito psicológico, a gente Uhum. acaba esquecendo de viver o presente. Sem querer trazer a Exatamente. coisa para uma esfera pessoal, a gente está falando de mundo corporativo, a gente acaba esquecendo de viver o presente. Você está o tempo inteiro no quando eu, lá na frente, sempre no futuro, e o presente está aqui acontecendo. E o pior, você Exato. não valoriza o que, que você já andou. Então, assim, eu falo isso até com um pouquinho de mais de propriedade, porque é uma coisa que toca muito no meu coração, que é isso, de Uhum. valorizar o tanto que eu já caminhei. A gente Exato. tem essa infeliz imagem de nós mesmos de que a gente tá longe do que gostaria, de que não tá Uhum. bom, que tá faltando, que o outro tá indo, eu tô ficando para trás. O tal do eu tô ficando para trás é doentio em algumas É, gerações, especialmente na minha. Você tem a é, sensação de que todo mundo tá conseguindo, menos você. é. E ainda tem um outro elemento, né, Felipe, que a internet, ela também, o acesso, né, liberado à internet, ela também traz um pouco desse sentimento, né? Um Porque quando ponto. você vê as redes sociais, tá todo mundo lindo, né? Todo mundo fala sobre isso, né? Todo mundo lindo, saudável, só tem coisa boa, todo mundo é rico, todo mundo, Uhum. né, tá As indo famílias viajar para as funcionam Bahamas, perfeitamente. só vê o lado bom. Só que aquilo ali é É, 1% da vida real. 1%. Ninguém vai postar tragédia, ninguém gosta de postar as coisas que a gente vive no dia a dia. E eu falo isso com as minhas mentorandas. E você sabe disso, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu sofro de depressão há quase 30 anos. Isso não aparece na minha rede social, mas eu não tenho vergonha nenhuma de contar sobre isso. Então, a minha contou jornada. várias vezes, inclusive. Inclusive, eu já falei várias vezes, eu faço vários vídeos, e eu tenho hoje muito orgulho de falar do que aconteceu comigo. Porque é muito difícil. Então a gente, quando a gente compara, igual às vezes muitas pessoas me perguntam, me pedem, né, para eu contar a minha jornada. Eu falo assim, eu vou te contar a minha jornada, mas não é para você se comparar, porque a minha vida não é igual à sua. Eu não passei pelas mesmas coisas que você e você não vai passar exatamente as mesmas coisas que eu. Então, usa a minha história como uma fonte de inspiração. Não para você comparar por que eu não estou num cargo de executiva numa multinacional nos Estados Unidos. Esse é o ponto, Perfeito, né? perfeito. Não é comparar, é se inspirar, É exatamente. inspiração. É. É. Vamos seguindo. Sexto Vamos lá. hábito tóxico, falta de networking. Adoro esse. Esse aí é uma coisa que gera até um pouquinho de polêmica, porque Uhum.
muitas mulheres não concordam com isso, mas pelo que a Renata mapeou ao longo desses 15, 20 anos aí, mulheres têm mais dificuldade de fazer network. Expliquei É pra isso. gente. É. E o engraçado que esse fato é tão interessante porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é networking, né? Networking são pessoas que têm o poder de ajudar você na sua carreira. São pessoas que você precisa conhecer e manter uma boa relação, criar uma boa relação de confiança com elas para que elas te ajudem no impulsionamento na sua carreira. Eu não estou falando de amigo. É diferente. É importante socializar, é importante ter pessoas que você gosta dentro da sua empresa, né, dentro do seu ambiente de trabalho, que seja, mas isso não é networking. Networking são pessoas que você tem como objetivo manter uma relação de trabalho aberta e honesta com elas, porque eu não estou falando nada de falsidade, não é politicagem, tá? Não é isso. Excelente ponto. Networking não é politicagem, não é puxar Puxação de saco saco. de ninguém, não é isso. São pessoas-chave, pessoas que são elementares para você poder evoluir na sua carreira. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que para mim foi muito importante. O meu pai foi um mentor na minha vida. Então, eu usei o meu pai, de alguma forma, como uma pessoa que ajudou no propulsionamento da minha vida. Ele faz parte do meu network? Não. Não. Ele foi um mentor que me inspirou e me ajudou em várias coisas na minha carreira, mas ele não é parte do meu network. Há um tempo atrás, eu estava trabalhando num projeto internacional e eu não conhecia ninguém que trabalhava nesse projeto. E era um projeto que envolvia várias pessoas de vários países. E esse projeto foi transferido para mim. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Assegurar que a pessoa que estava na mesma posição anterior mantivesse um bom contato comigo. Isso é fazer network. Porque eu precisava da ajuda dessa pessoa para ser bem-sucedida nos próximos passos desse projeto. Então, você cria relações com pessoas do seu trabalho que vão te ajudar aonde você está, mas também podem abrir portas para você no futuro. As mulheres não investem tempo fazendo isso. Elas não param para pensar quem são as pessoas no meu trabalho, no meu ciclo profissional, que eu preciso criar relações de confiança. Renata, fazendo um link com o hábito que a gente acabou de falar há pouco tempo atrás, que é o comparativo. Se eu Uhum. estiver errado, me corrige, por gentileza. Todo mundo já viu alguém menos competente chegar num cargo maior, numa posição mais longe. Todo mundo. Sem Todo mundo. dúvida. E, automaticamente, o que passa pela cabeça é: que sacanagem, que injustiça, não era para ter sido Uhum. assim, ali era para ser eu e tudo mais. Você diria que talvez o que essa pessoa que chegou lá nesse cargo que supostamente poderia ser seu, pode ter sido network, habilidade de fazer network? Porque Muita, todos são pessoas. Às muita. vezes, às vezes Uhum. essa pessoa só chegou lá primeiro que você, ou no cargo que mais uma vez poderia ser seu, porque ela se conectou, ela se relacionou, ela apertou as mãos corretas, né? Mais uma vez, não é puxação de saco, a gente não está falando sobre isso. É tudo com ética, com idoneidade. Mas talvez o único diferencial, literalmente o único, é a habilidade dela de fazer conexão. E olha Ponto final. que eu vou te falar uma coisa, isso é tão certo que eu vou dar um exemplo para as pessoas poderem entender o que a gente está falando. Eu tenho uma vaga aberta, certo? E eu tenho 2 candidatos para essa vaga. Um deles eu conheço. É uma pessoa que fez muita questão de criar um bom network e me ter como uma parceira. É uma pessoa que mantém um contato comigo, ele vem, pergunta, pede feedback, está aberto, quer ouvir, quer crescer. A outra pessoa eu não conheço, certo? Currículo semelhante, talvez a pessoa que eu não conheço tenha um currículo um pouco melhor, mas o que, que os líderes estão preocupados hoje em dia? Hoje, o segredo do sucesso é contratar comportamento e atitude, não experiência. Então, se eu tenho uma pessoa X, que eu tenho um bom networking, que tem às vezes um currículo um pouquinho menos, né, qualificado do que a outra, mas eu sei que essa pessoa tem a atitude e o comportamento certo, eu vou escolher essa pessoa. Eu não vou pensar 2 vezes. Então, hoje,
muitas vezes as pessoas também, às vezes, ficam assim: ah, mas eu entrego tudo. Mas como é que está o seu comportamento e a sua atitude? As pessoas te conhecem? As pessoas sabem o que você está fazendo? Você está sendo visto? Se você não é visto, você não é lembrado. Então, quem não faz networking, ninguém lembra. A verdade é essa. Você postou esses dias um carrossel, uma postagem no seu Instagram. Inclusive, eu Uhum, convido todo mundo que ainda não segue a Renata no Instagram, Lidera Oficial, é o perfil no Instagram. E a postagem do carrossel era algo parecido. Eu posso estar sendo. Posso esquecer algum detalhe aqui, mas era algo bem parecido com isso. Era um caso de uma mulher que entregava tudo, era uhum. extremamente competente, mas foi mandada embora ou não conseguiu a vaga, não lembro exatamente o detalhe. Por quê? Porque Foi faltava demitida. justamente essa Uhum, habilidade. Foi demitida, né? Faltava uhum. justamente essa habilidade de pessoas, né? De pessoas, Então, de relacionamento. Networking nada mais é do que se relacionar. E as pessoas estão sempre muito focadas em entregar, 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 e esquece da parte de relacionamento. E hoje, no meio corporativo, o que mais importa, gente, é manter as boas relações. Porque se você está passando por uma dificuldade e você não consegue entregar, você tem a quem recorrer. Você vai e pede ajuda. Voltando lá, né? No que a gente falou lá no início. Você corre e pede ajuda. Você não tem que fazer nada sozinho, né? Então, assim, o network ele é bom para os momentos bons, para te ajudar a te impulsionar na carreira, mas também quando você estiver passando por dificuldade. Então, essas deixa eu pessoas te vão te... fazer, Uhum, deixa eu te fazer um pedido. A uhum. gente vai ter um episódio falando só sobre network, mas até para Vamos. ajudar, porque esse é um assunto bastante delicado no meu entendimento, tá? Tem Quando a gente entrou nesse tópico, você falou assim, esse é polêmico e esse é um dos que eu mais gosto, porque de fato é uma dificuldade nítida na imensa maioria das Uhum, mulheres do mundo corporativo. Eu não vou nem falar das que já são líderes, eu vou falar de todas. Todas têm uhum, dificuldade de se relacionar. E eu vou pegar um exemplo de uma mentorada sua, obviamente eu não vou dizer o nome dela aqui para não expor, mas que ela era travada. A palavra é essa. A palavra é essa, travada. A uhum, menina tinha não, tem tudo, todas as qualificações, a oferta está no colo dela, o uhum. superior quer dar o trabalho para ela e ela é tão É. travada nessa parte de networking, e você me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, ela não tinha confiança nem de ir trabalhar em loco. Ela sempre ficava em home office, o máximo que ela podia, É. de tanta dificuldade que ela tinha de se relacionar. Então imagina o quão importante é se desenvolver nisso, né? Uhum, Uma menina que uhum, talvez não cresça na carreira, acredito que ela vai crescer, porque agora ela está sob a orientação da Renata, vai uhum. dar tudo certo, graças a Deus, Vai mas sim. completamente travada. Então, Uhum. assim, dá umazinha, só uma dica, até a gente chegar no episódio desse hábito, o que que uma pessoa que sente que é travada, tímida, fechada, introspectiva, uma pequena dica para essa pessoa começar a abrir as suas asinhas dentro da empresa, começar a literalmente conversar com um colega, com outro, começar a gerar nem que seja uma micro influência ali nos colegas de trabalho. O que que você daria? Uma dicasinha só. Nossa, tem tanta coisa legal, mas eu diria que networking existe práticas, tá? Existem várias coisas que são práticas que a pessoa pode fazer e a gente ensina isso na mentoria. Então tem várias coisas que a pessoa pode fazer para se tornar, para tornar o network uma coisa objetiva. A primeira coisa que eu falaria, mapeia os seus parceiros. Primeira coisa, se você não sabe quem são as pessoas que têm influência no que você faz, você já está um passo atrás. Você precisa ter boas relações com seus parceiros. Nós falamos isso na primeira discussão também. Então, networking começa com aquelas pessoas que têm impacto direto no que você faz. Se você não tem uma relação de confiança com essas pessoas, a probabilidade de você não ter sucesso na sua carreira é enorme. Porque são essas pessoas que falam bem ou que falam mal de você. E eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui, agora. Não é o seu chefe que te promove, são seus parceiros. Porque o seu chefe não está com você no seu dia a dia. Quem está com você no seu dia a dia são as pessoas que trabalham com você, seus parceiros.
Se você tem uma boa relação de confiança com eles, eles vão falar bem de você para o seu chefe e para os outros, inclusive para o chefe deles que vai falar com o seu chefe. Se você não tem, eles te Hum, destroem, eles te derrubam, porque eles vão falar com o chefe deles para falar com o seu chefe que você não está fazendo o seu papel. meu Deus. Então, mapeie Eu seus. enxerguei uma cena aqui, enxerguei Você uma já cena aqui. enxergou, né? Você já viu. E Nítido. aí aquela, né, aquela famosa fofoca que sobe, porque quando a relação é saudável de confiança, eles vão vir em você primeiro, para falar quando uma coisa está indo bem ou uma coisa não está indo legal. Quando essa relação não acontece, quando você não tem esse networking forte com eles vão falar mal de você nas suas costas. Perfeito. E isso vai te derrubar. Só que você não está nem sabendo. Dica dada. Tá aí. Começa por Essa é aí. só Se você uma. ser É só uma. É só a só básica. uma. É, É só a a gente ainda vai básica. explorar. A gente ainda vai explorar várias outras, mas essa aí, para começar, para quem está completamente travado, esse é um bom Começar a ponto de pensar. partida Uhum. para começar a pensar, de fato. Vamos para o hábito número 7. Estamos chegando no final, hein? Esse é legal também, hein? Vamos lá. Negligenciar o Ai. autocuidado. Uhum. Uhum. Nossa, esse aqui muita gente Amo. faz. Muita gente vai se Horrores. reconhecer. É. Ignorar a Eu, saúde física e mental. mental pode afetar negativamente o desempenho e a sua qualidade. Exato. Esse é Sabe o que é tão engraçado? crítico. Antes de você fazer seu comentário, desculpa te Uhum. interromper. Não, pode falar. É óbvio. Esse é óbvio. Ou melhor, não é óbvio, mas todo mundo que lê vai concordar. Mas por que que ninguém faz? Por que que todo mundo, quando lê esse hábito, fala assim: é verdade, realmente, se eu cuidar da minha saúde, do meu sono, eu sou muito mais produtivo, eu sou muito mais feliz, eu sou muito mais emocionalmente controlado. Mas por que que você não faz? Porque dá trabalho. Por que que- Porque é difícil. Porque não tem pílula mágica, né? Exige esforço, né? Tudo que existe Ir na esforço, academia, tudo cuidar que do faz a corpo. gente sair da nossa zona de conforto, a gente procrastina. O normal do ser humano é fazer isso. A gente quer Economizar ficar onde, energia. a gente quer ficar onde está fácil, onde o seu Uhum. cérebro entende que você está no na sua zona de conforto. Eu gosto de estar aqui. Isso é neurociência. Eu gosto de estar aqui, eu estou confortável, eu estou segura. Eu não quero ter uma situação que eu preciso, né, fazer um esforço enorme, mesmo sabendo que aquilo pode no futuro me trazer um resultado positivo, né? E a gente sabe que isso só muda se você muda o hábito. Por isso que todos esses comportamentos que a gente está conversando aqui, eles são hábitos, porque a gente repete eles quase todos os dias. E a gente deixa de fazer aquilo que é bom para a gente, que a gente sabe que é importante da nossa saúde, porque a gente está sempre procrastinando. Porque é difícil. Começar é É, difícil. é difícil. É difícil. E Agora o auto. vamos tentar dar um exemplo na prática aqui para ficar mais. Vamos tangenciar isso aqui de uma maneira mais interessante. Uhum, A mulher está acima do peso, uhum, sobrepeso. uhum, Ela não cuida dela mesma. Ela não se alimenta bem, ela não faz atividade física. uhum. Consequentemente, ela está desgostosa com a sua aparência. Ela não gosta Exato. do que ela vê no espelho, né? Impacta a Até aí autoestima, é muitas óbvio. vezes. Uhum. Até aí é óbvio. Agora, como que isso afeta lá dentro da empresa? Da mesma forma. A pessoa, quando ela tem questões de estima, gente, em momento algum, só para deixar claro, né? A gente não tá falando aqui que quem tem sobrepeso tem problema de estima, não, tá? Vamos deixar isso bem claro. Estamos falando de uma Obrigado. situação, né? Porque não é o mérito, o Não ponto aqui queremos não é ser entrar nesse cancelado à mérito, não. toa. Né? Então assim, é para a gente falar que numa situação comum. Eu vou pegar o meu exemplo, tá? Já que é para falar, eu gosto de me colocar nas situações. Eu, In até the um tempo game. atrás, eu estava com sobrepeso. E eu tenho ainda problema de tireoide, né? Eu tomo medicação, então eu tenho uma dificuldade muito grande de emagrecer. Só que para mim fazer atividade física e comer saudável era horrível. Eu detestava. Eu adoro tomar Coca-Cola, eu sou viciada em Coca-Cola, né? E assim, sair daquela zona, daquela zona de conforto minha, que era chegar em casa cansada e falar assim: ah, mas hoje eu vou me dar o direito, eu tô cansada, eu trabalhei demais, por que que eu vou comer Eu saudável? Vou mereço. comer uma pizza. Isso é uma válvula de escape.
A gente usa isso como uma válvula de escape para falar para a gente mesma que, nossa, mas eu fiz tanto, eu tô tão cansada que eu mereço. E muitas vezes essas coisas da alimentação, da saúde física e mental, ela está associada com coisas fáceis, de fácil acesso, coisa que não te dá muito trabalho. Ir na É a academia dá dopamina barata, trabalho. né? É Comer a algo dopamina saudável barata. dá trabalho, né? Uhum. Mas autocuidado não é só isso, é você cuidar da sua saúde mental também. É o volume de trabalho que você está aceitando, que a gente falou lá na frente. É o que você aceita que as pessoas falem com você e você não coloca a sua opinião. É você engolir um tanto de sapo todo dia no trabalho, sem ter a coragem de se manifestar. Então é uma série de elementos. Esse aí dá uns 10 podcasts. Porque autocuidado, ele é muito abrangente. Ele vai, né? Ele vai num range de coisas que pode acontecer na sua vida, que é muitas vezes até incalculável, porque cada um vai passar por uma coisa. O que é autocuidado para mim, que me faz sentir bem, pode ser que não seja o mesmo para você, Felipe. Pode ser que não seja o mesmo para Maria. Mas existem algumas coisas que são comuns. Mas o que a gente está falando com esse hábito aqui é que você precisa, todos nós precisamos parar para nos cuidar e olhar Uhum. para nós mesmas com carinho. Muitas vezes, o que é muito comum nas mulheres, elas sempre se deixam por último. Primeiro vem os filhos, depois vem o marido, muitas vezes vem o parceiro, a parceira, o que quer que seja, a família, e ela vem A sempre por mãe, último. o Ela vem irmão, todo mundo. sempre. Todo mundo vem primeiro. Eu tenho que priorizar todo mundo, eu tenho que ajudar todo mundo, e volta lá, ó, no dizer sim demais. E eu nunca olho para mim. Eu nunca tenho tempo para mim. O que eu mais escuto é, mas eu nunca tenho tempo para mim. Aí quando eu peço para elas para descrever o que, que elas fazem, eu falo assim, mas você não está se priorizando. Aonde que você É, está entrando aí nesse calendário, nessa agenda sua aí? de fato. Ela E não só está para dar um lá. exemplo, não, de fato, e só para dar um exemplo mais prático da coisa, porque realmente, como você falou, só esse tópico aqui do autocuidado daria para gravar uns 10 podcasts, mas só para dar um Uhum. exemplo prático, o que que funciona para mim muito e que é extremamente perceptível. Quando eu não faço eu gosto de fazer minha atividade física antes de começar a trabalhar, pela manhã. Uhum. Eu já começo o dia com a sensação de vitória. Falo assim, poxa, eu já Uhum. venci uma coisa que é desconfortável, que aí você falou. Sim. É desconfortável. Ninguém, ou melhor, quase ninguém bota uma roupa de academia e vai sorrindo para academia feliz da vida. Então, Tem uns eu dois já que fazem, mas tem são uma meia poucos. dúzia aí que São poucos. consegue. Tem uma meia dúzia aí que consegue. Mas então, se eu já comecei vencendo, eu já me sinto bem. E a minha produtividade no dia que eu faço atividade física é Uhum. inacreditavelmente maior. Quando eu não Uhum. faço, não funciona do mesmo jeito. A mente É. não funciona. Eu não quero nem entrar no papo bioquímico da coisa aqui não, tá? Mas é É. assim, o Mas é autocuidado está química extremamente relacionado com a produtividade. Está de hormônio. extremamente relacionado. Esquece É. academia, não quer fazer academia? Tudo bem. Mas comer bem, meditar, que seja o que você chame de autocuidado, que nem você acabou de falar, cada um tem o seu conceito de autocuidado. Mas quando você cuida de você, isso reflete na carreira profissional, não tem a menor Cem por dúvida. Isso é cento, cem por 100%. cento, 100%, 100%. Autocuidado, fazer o que te dá prazer, cuidar da sua vida, da sua saúde física e mental, influencia 100% na sua carreira. Excelente. Hábito número 8. Esse aqui a gente praticamente já falou dele, então vamos dar uma pincelada um pouquinho mais rápido, que é medo de pedir ajuda. A Tentar gente já fazer falou. tudo sozinha, poder ser desgastante e impedir o alcance Exatamente. de objetivos maiores, né? A A gente gente falou acabou bastante passando por desse. esse hábito, Uhum, exatamente, a gente acabou passando por esse hábito na hora que a gente estava falando dos outros. uhum. Hábito número 9: subestimar o próprio valor. Não reconhecer suas próprias habilidades e realizações pode levar a oportunidades perdidas. Explica um pouquinho mais sobre isso. A gente acabou também dando uma A pincelada gente já nisso, falou um mas pouquinho sobre isso é, também. É, mas o que que é subestimar o próprio valor? Tá relacionado demais com o lance da autoconfiança também, né? também. Bastante com a autoconfiança. E aí volta também na parte da comparação, né? Eu acho que o sempre o outro é melhor do que eu. E eu não Hum, vejo as coisas positivas que eu tenho ou que eu faço como algo bacana, legal, recompensador. Eu sempre estou olhando para o que o outro faz como melhor do que o que eu faço. Então eu olho para mim com uma certa inferioridade. Eu não me valorizo. Então também volta também lá no todos esses hábitos de alguma forma eles estão conectados. Você está percebendo, né? Eles estão muito hã? conectados.
Então, por isso que eles são muito comuns, porque acaba que um está sempre muito conectado no outro. Então, quando a gente fala de subestimar o próprio valor, a gente está falando de olhar para você e falar: eu sou muito boa no que eu faço. Eu tenho valor, eu agrego, eu sei disso. E não olhar no espelho e falar: por que eu errei de novo? Eu sou culpada, eu fiz errado de novo. E é o que a maioria de nós faz. Isso faz um gancho perfeito com o nosso último hábito, que é falta de ambição. Falta de Falta de ambição. ambição. Tem uma frase que, antes de você fazer o seu comentário, que ela me marcou muito a primeira vez que eu ouvi, que é: o inimigo do meu grande sucesso é o meu pequeno sucesso. É. Tem muita gente que chega num determinado lugar, numa determinada escala, vamos dizer assim, num determinado cargo, e para, Uhum, e fica por ali. E um potencial enorme vai embora pelo ralo, porque simplesmente a pessoa não quer nada mais. uhum. Ou Então, o porque. inimigo do seu grande sucesso é o seu pequeno sucesso. A gente tem que Uhum. ser ambicioso. Faz sentido? Faz muito sentido, mas a questão da ambição ela também está conectada muitas vezes no seu momento e na sua falta de estima, de confiança, porque é o famoso eu não sou capaz. Então, como eu acho que eu não sou capaz, eu acredito que eu não tenho condição de chegar além, ou de ir além, ou de atingir grandes sonhos, porque eu acredito que eu não sou capaz. Então, a confiança caminha junto com a ambição. Se eu não sou confiante naquilo que eu faço, eu não me dou o direito de ter grandes ambições. Entendi. Isso é fato. Então, quando a pessoa ela é confiante, normalmente ela sonha mais alto. E você vê isso muito assim, nos grandes líderes, né? O nível de autoconfiança deles é algo assim extraordinário. Tem gente que até demais, até exagera um pouco, né? E aí vira arrogância, mas não é isso que a gente está falando. Então, assim, outra coisa que a gente pode falar também, Felipe, que é muito importante, muitas mulheres têm dificuldade de traçar um plano de carreira. Então, quando a gente está falando de ambição aqui também, é, qual é a clareza que elas têm com relação aos próximos passos? O que elas precisam fazer? Isso é outra coisa que a gente fala muito na mentoria, eu ensino muito às minhas mentorandas, é trabalhar nesse plano de desenvolvimento. Aonde eu quero chegar daqui 5 anos, 10 anos? E traçar os pequenos passos. E ter esse Uhum. comprometimento. Isso é ter ambição também. É eu saber onde eu quero chegar, o que eu quero, aonde eu quero ir, mas ter um plano. Não adianta eu ter ambição e não ter um plano. Eu preciso executar. Clareza, né, Renata? Tem que ter É, clareza clareza. de onde que você quer Uhum, chegar, né? exato. Perfeito. Bom, a gente terminou os 10 hábitos, mas eu queria fechar com um bate-bola bem rápido aqui. Na verdade, é uma pergunta direta e reta. Uhum. Qual desses hábitos você acha que é o que mais prevalece, o que mais aparece? Eu sei que todos eles aparecem. Quem acompanhou até aqui com certeza se identificou em vários deles, pelo menos em mais de um, isso eu tenho 100% de certeza. Mas na sua Uhum. opinião, qual que é o que mais aparece e qual que é o que causa mais sofrimento? Pergunta Que, só, difícil. que causa mais o quê, perdão? Sofrimento? Sofrimento. É. Ai, Pode revisar aí. Pode pegar a olha, colinha. o primeiro eu não tenho dúvida que é autocrítica excessiva. Esse é o mais comum. Eu não conheço, vou te falar com muita sinceridade, uma mulher que não se cobre mais do que deveria. Pode ser que elas existam e eu adoraria conhecê-las. Mas todas nós, a gente se cobra, que seja no profissional, que seja no pessoal. Eu não sou uma mãe perfeita, eu preciso ser uma mãe perfeita, eu não sou uma filha perfeita, uma esposa perfeita, e aí vai. A síndrome da perfeição da Mulher Maravilha é muito forte, muito forte. Então a autocrítica, ela para mim, ela é a mais presente. Talvez a que cause também mais sofrimento, porque é muito difícil para a gente sair disso. Muitas vezes a gente não sabe como, mas eu diria que talvez o que causa o mais sofrimento, maior sofrimento é o medo de falhar. Eu acho que a gente tem muito medo da falha, a gente tem muito medo do julgamento, e a gente tem muito medo de se sentir incompetente. Eu acho que um é mais comum, mas o outro causa mais dor. Eu acho, na minha opinião, assim. Perfeito. E para quem está ouvindo a gente até agora e se identificou com um, dois, três, metade da lista ou todos os hábitos, por onde que ela começa? Claro, a gente vai fazer, mais uma vez, eu trago essa informação aqui para deixar vocês animadas que a gente vai gravar um podcast falando sobre cada um desses hábitos, então pode começar por aqui mesmo, acompanhando a gente. Mas
tem alguma outra coisa que você diria para quem se identificou com grande parte desses hábitos? Algum direcionamento, algum norte que a pessoa possa começar a fazer hoje mesmo, assim que ela desligar esse podcast? Eu não diria que é algo que ela pode fazer. Eu acho que o primeiro de tudo é a reflexão, certo? É o autoconhecimento. Então, quando a pessoa escutar esse podcast, ela parar para pensar o que que aquilo se aplica para mim. Se conhecer é o mais importante. Se você não conhece, você não tem como liderar. Você não tem como conhecer o outro se você não se conhece primeiro. Então, o primeiro passo da liderança é olhar para essa. Vou até pegar aqui, né? A gente está falando de colinha, que é esse templatezinho que a gente, né, tem, que a gente segue ele, né, nas nossas sessões de liderança. É olhar para esses hábitos e falar assim: eu me enxergo nisso. E você pode começar iniciando algumas conversas com algumas pessoas para perguntar como você me vê com relação a esse hábito. Já abre a cabeça de uma forma muito legal. E O assim, primeiro passo é o autoconhecimento. o primeiro passo de tudo é parar para se conhecer, é a autoavaliação, né? É parar para refletir a respeito de você. O segundo passo é perguntar para as pessoas como elas se veem você com determinado. Não é para sentir de novo, para criticar, não é isso. É para você ter a percepção, para te ajudar na construção da sua percepção. Então, isso é muito importante explicar também. Mas, de novo, Luiz, a base de tudo é o autoconhecimento. A base de tudo. E, assim, tudo isso que a gente falou aqui, a gente consegue mudar se a gente quiser. É difícil? É difícil. Então, por isso que tem que ser uma coisinha de cada vez. Primeiro de tudo é você aceitar que aquilo é algo que prejudica a sua vida. E depois é você montar um plano de ação para que você comece a trabalhar aqueles elementos para seguir a sua jornada aí com mais sucesso e com mais leveza, porque no fundo o objetivo é a gente ser um bom profissional, ter sucesso, mas também com leveza, né? Não precisa ser difícil. Ah, sem dúvida nenhuma. Beleza, maravilha, maravilha demais, Renata. Incrível esse bate-papo. Hoje foi sensacional. Eu acho que muita gente vai ouvir, muita gente que está aqui com a gente até agora ouviu, vai repensar profundamente a forma como que está conduzindo a própria liderança. Tenho certeza que muita gente se identificou com a grande maioria desses hábitos e vai, pelo menos, sair daqui com uma sementinha plantada. Se a gente conseguiu te trazer até aqui e que você saia daqui com uma sementinha na sua cabeça para que você olhe para dentro de si mesma, faça uma autorreflexão, se conheça, se enxergue nesses hábitos e começa, literalmente, 1%, um pequeno passo para começar a virar essa chave dentro de você, eu já fico satisfeito. É sinal que o nosso papel aqui já foi cumprido com sucesso, tá bom? Exatamente. Mas olha só, duas coisas que eu quero te dizer. Parabéns por ter ficado até aqui, por ter investido um tempo em você mesma. Você está acompanhando esse podcast, você está acompanhando a Lidera no Instagram, acompanhando a Renata no LinkedIn, já é um sinal de que você quer sair desse ciclo, que você quer ser uma líder diferente, que você está investindo em si mesma, tá? E a segunda notícia que eu tenho para te dar é que nós vamos ter vários outros podcasts desse, inclusive explorando esses 10 hábitos, mas eu preciso que você faça duas coisinhas aqui agora, que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com outras mulheres que também são líderes ou que almejam estar em uma posição de liderança no futuro próximo. Curta, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e, é claro, siga a Renata também lá no Instagram da Lidera, @lideraoficial. Tá bom? A gente fica por aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio, se Deus quiser. Um Muito abraço. obrigada, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.